o futuro da liderança. Como deverá ser exercida a liderança? Como o papel do líder vai mudar? Que habilidade é preciso ter no futuro para ser um líder? Vamos acompanhar a visão do historiador, professor, escritor e um dos mais reconhecidos pensadores do Brasil, Leandro Carnal. O mundo é ansioso. Eu, como historiador, graduado, pós-graduado, experiente dada a idade, tento saber algo sobre o passado. E todos me convidam para falar sobre o futuro. O mundo mudou bastante, ficou mais acelerado. E como eu costumo dizer, o mundo para o qual eu me preparei não ocorreu. Eu tive excelente formação no meu Rio Grande do Sul natal, tive excelente formação na USP, estudei fora, especialmente França e Estados Unidos. Nenhum professor me preparou, por exemplo, para a iluminação de live. Querem uma dica de investimento? Querem uma dica de futuro? Seu filho tem dúvida sobre o que fazer? Psiquiatria. Então, a primeira característica deste mundo que acelera o processo de transformação e que vai atingir o líder é a capacidade de acompanhar mudanças que não são mais geracionais. Acompanhem, durante séculos a humanidade escreveu com penas de aves como gansos e cisnes. No fim do século XIX surgiu a caneta tinteiro. Na década de 1930 surgiu a esferográfica. Entre uma coisa e outra, no mínimo 50 anos. E hoje, quando você leva seu iPhone do ano passado, porque ele tem um problema, o homem olha para você como se você apresentasse uma tábua de argila com escrita cuneiforme. E não tem mais nem fonte para isso, doutor. Essa mudança ela é muito rápida e ela não pressupõe mais a possibilidade daquilo que fez a geração do meu pai, formado em Direito na Federal de Porto Alegre, que era receber seu diploma em 1959, colocar na parede e passar 52 anos como advogado com aquele diploma, sem nunca ter feito MBA, curso, atualização, summit e o escambau. Hoje, se você já está graduado há 5 anos, você está defasado. Se você não fez outra graduação, uma pós-graduação ou cursos. Hoje não é mais possível que você decida gastar como se fosse um investimento o seu conhecimento da graduação ao longo dos anos. Você precisa ter o que hoje é moda dizer, chamado learnability. O modelo de liderança que se exaltava há 50 anos era ainda o modelo do século XIX. Homens decididos, enérgicos, ligeiramente autoritários. Estes eram os grandes construtores de impérios. E estes homens que construíram indústrias de automóveis como Ford, indústrias de aço e petróleo como Rockefeller e outros, eram louvados pela sua capacidade de energia, de imposição de valores. Sempre foi uma virtude louvada em líderes homens. Quando as mulheres tinham as mesmas características, eram insensíveis, autoritárias ou excessivamente racionais. O modelo do líder do século XX é Churchill. 1940, o momento mais sombrio da história das Ilhas Britânicas. A França caiu, a Holanda caiu, a Noruega caiu, a Bélgica caiu, a Inglaterra está sozinha, lutando contra a Europa inteira. O parlamento sugere a Churchill, faça as pazes com a Alemanha, faça um acordo de paz. O Partido Conservador diz a ele, faça a paz. O rei George VI diz a ele, faça a paz. E ele diz, não se faz paz com um ditador nazista. E ele estava certo. Acontece que hoje esse tipo de liderança, sempre louvamos o carisma e a capacidade de continuar aprendendo, mas a liderança de hoje é mais complexa. Porque o mundo está tão diverso, o mundo está tão variado, que nenhum líder consegue ver todos os aspectos, ele precisa ouvir mais aquilo que, há mais de 2.500 anos, era um conselho do general Sun Tzu na arte da guerra. Nenhum general vence se não ouvir o soldado na trincheira. Nenhum general vence se não ouvir sua equipe. Um líder precisa saber o que acontece no mundo, inclusive no mundo distante da sua área. O líder precisa ver filmes, precisa assistir peças de teatro. E não há nenhum motivo para duvidar que um bom líder hoje tenha que passar uns 15 minutos por semana vendo TikTok. Churchill é um modelo de carisma e de escrita da língua inglesa. Mas Churchill hoje seria um péssimo primeiro-ministro. Aliás, é bem provável que qualquer um dos grandes capitães da indústria, como Henry Ford, se ressuscitasse
hoje seriam demitidos. E é muito complexo responder, porque a liderança de hoje não implica apenas o domínio técnico, não implica apenas o carisma, não implica apenas a sensibilidade, mas implica manter o equilíbrio psíquico de uma equipe. Então, líderes que pressionam sem cessar, líderes que estabelecem sem cessar uma ruptura maior, eles atingem essa ruptura muito cedo. E isso é muito importante de ser dito. Não existe uma fórmula, porque o líder se constrói na liderança. Atualização tecnológica, atualização em todos os campos. Não há líder hoje que não tenha possibilidade, que não consiga, senão não será um líder, atualização cultural. Por que é que hoje, por exemplo, o líder não pode ser preconceituoso? Antes nós diríamos, porque não é ético. Um líder racista, um líder misógino, não é ético. Depois nós diríamos com a Constituição de 88, não é juridicamente viável. Empresas que se associam à diversidade, na sua imagem e como chegam ao público, conseguem mais simpatia do público. Empresas que têm gestos de exclusão, que às vezes pode ser uma foto, vão para os trend topics. Nós temos que ter cuidados que a minha avó, quando minha prima, que tinha sobrepeso, chegou chorando a casa no interior do Rio Grande do Sul, dizendo: vó, me chamaram de gorda. E ela, alemã gaúcha, mas tu é gorda? Tu quer que chame de quê? Isso passou. O líder das piadas incisivas, o líder irônico, o líder agressivo ou assediador, ele ataca o lucro da empresa hoje. O líder que faz isso provoca um ambiente de medo, e o ambiente de medo é um ambiente menos produtivo. Qual é a grande virtude desse líder que está se desenhando nesse mundo VUCA-BANI? Em primeiro lugar, eu já disse algumas coisas como atualização, estímulo ao equilíbrio psíquico, capacidade de carisma. Segundo lugar, eu quero falar de uma ideia muito estranha no Brasil. Eu, como líder, estou em serviço. Logo, quanto maior o número de liderados, a mais gente eu sirvo. Se eu sou professor, eu sirvo aos meus alunos na Unicamp. Meu chefe de departamento serve a mim e aos alunos. E meu diretor da faculdade serve a todos nós. Como no Brasil nós temos tradição de coronelismo e mandonismo, nós achamos que o objetivo da instituição é servir ao líder. Toda vez que isso acontece, uma empresa começa a ter problemas. Mas nós estamos bem. Nós tomamos decisões corretas. Semana passada compramos não sei quantos bitcoins. Olha o que aconteceu no mercado. Nós estamos bem. Bem, a Varig também esteve. As indústrias reunidas, Francisco Matarazzo, tinham 365 fábricas. A Kodak já dominou a maior parte do mercado fotográfico do planeta. E tudo isso, em cada case, que é muito diferente um do outro, existe uma liderança que pega o sucesso e transforma esse sucesso num direito adquirido e não numa luta constante. A liderança hoje é a capacidade de um esforço contínuo, que quando eu comparo sempre me vem à cabeça a mesma metáfora, que é: esforço é banho. Tomou ontem, parabéns. Hoje de novo. Se tiver atividade lúdica, erótica à noite, outro banho. Mas eu venho tomando banho há 15 anos. Parou, fede. Imediatamente. Então, você fez inglês e francês, aprendeu a lidar com planilhas sofisticadas, você se desenvolveu em matemática financeira, ótimo, e se explica o ponto que você chegou até aqui. Não vai garantir o seu futuro. Como eu disse a vários alunos brilhantes da elite paulistana, meu filho, você tem um grande futuro pelas costas, porque pela frente não tem nada. Família que lhe dá viagens, inglês aprendido esquiando em Aspen, garante muita vantagem. Mas acontece que tem gente que tem isso e ainda tem fogo no olho, energia e ganas. Isso Darwin chamou de seleção natural, nós chamamos hoje de capitalismo. Você não tem essa força, não tem essa energia, não se preocupe, a cadeira do poder está sempre ocupada, sempre. Você não tem força para renovar, não se preocupe, alguém mais jovem e mais produtivo, pela metade do preço que você cobra, fará o mesmo serviço. A cada momento isso deve servir para uma ideia de desenvolvimento contínuo, de prazer em ser melhor, de reinventar-se, de competir consigo mesmo, de como pessoa perfectível pensar: eu como líder tenho que estar melhor esse ano do que eu estava há 5 anos. Eu não estou competindo com bilionários nem com pessoas na lista da Forbes, eu estou competindo comigo mesmo.
E estar melhor não é estar morando num lugar maior, é saber mais, continuar tentando manter o meu corpo funcional, que é o que a gente pode ter, e tentando achar novos horizontes. O sucesso é um péssimo conselheiro. O sucesso leva a tranquilidade. Todo mundo que está feliz engorda e quando separa emagrece, porque volta ao mercado. Aí que vai testar o derivativo. Ou seja, a volta para o mercado é um desafio físico. Quando você está tranquilo em casa, você começa aquele processo que vai atacar seu próprio casamento. Por que botar uma roupa de baixo boa? Estamos só nós em casa? E a pergunta que eu faço, então, para quem você vai colocar? Por que é que você vai usar a pior roupa em casa e vai guardar a roupa melhor quando visitar pessoas estranhas? Por que é que a louça boa só vai descer quando tiver visita, se nós somos as pessoas mais importantes dessa casa? Por que é que você vai guardar para estranhos o que deveria ser dado à família? A todo instante tem que pensar o que é valor, o que é prioridade, porque o líder de hoje, além de ético, é quem estabelece normativas e valores. E o líder ensina pela reunião, o líder ensina pelo ofício, pelo memorando, pelo e-mail, mas ele ensina sempre pela postura. Assim como eu estranharia um personal obeso, um médico pneumologista fumante, um psicólogo desequilibrado, eu estranharia um líder que não fosse o símbolo de tudo aquilo que ele quer para o banco ou para a empresa. O símbolo do momento que ele entra, porque não é possível supor que se esse líder não respeita o porteiro, que ele tem qualquer sensibilidade humana. E se ele não tem sensibilidade humana, que liderança é essa? Porque respeitar quem é mais forte que você não é ética, é bom senso. O cara tem 2 metros, 110 quilos, é faixa preta, pisa no meu pé e digo, não foi nada. Isso não é ética. Eu testo a ética e os valores quando eu vejo como é que você trata o porteiro, a moça do café. Este é o início de um processo. E a liderança contamina rapidamente pelo mau exemplo e lentamente pelo bom exemplo. Infelizmente, a humanidade degenera facilmente e melhora lentamente. Ambientes tóxicos, ambientes de mau exemplo, eles levam lentamente à contaminação de todo o sistema e essa contaminação do sistema acaba destruindo a possibilidade de confiança, de desafio dessa liderança. Então, se ainda é impossível falar do futuro da liderança, é óbvio que hoje é possível falar de um presente que ela é menos centralizada. Mas não confundam este modelo com um modelo populista, que é aquela pessoa que tem que tomar uma decisão e as pessoas então dão opinião e a opinião numericamente vitoriosa o líder segue. Isto não é líder, isso se chama algoritmo. Isso quem faz é o algoritmo, a inteligência artificial e o robô. O líder é capaz de fazer uma visão porque só ele tem esta visão. Porque se eu sou o líder de um hospital, é claro que o pessoal da cozinha considera que o objetivo do hospital é a refeição. E é claro que o pessoal da segurança considera a segurança o objetivo do hospital. E eu, como líder, sei que cozinha e segurança estão a serviço de um bem maior. E as pessoas que procuram hospital procuram pelo restabelecimento da saúde, mas é importante que a cozinha e a segurança funcionem. Só o líder tem a visão de todo o processo, deve ouvir todo mundo, como recomendava Sun Tzu, mas deve tomar a sua decisão. E isto se chama protagonismo. O que é protagonismo? Posso dar muitas definições filosóficas, mas vou dar uma inesquecível para vocês. Protagonismo é incluir o seu esfíncter na reta. Isso é protagonismo. Quando você inclui seu esfíncter na reta, você passou a ser protagonista. Você parou de ter o hábito tão sólido no nosso amado país de é o sistema, a culpa é do governo, o momento é difícil, é de crise, Mercúrio ficou retrógrado. Por que você não consegue se impor? Eu sou de peixes, eu sou de água. Mas você se abala muito fácil, é câncer. Nossa, mas você foi muito autoritário, Áries. Você confiaria num conselho financeiro de alguém que usa signo? É preciso que o líder restabeleça a objetividade das coisas. Esse é nosso objetivo. As equipes tendem à dispersão. Isso é uma característica de toda a equipe. As equipes obedecem a uma lei física universal.
cada um ir para um canto. As equipes tendem a perder o foco na reunião. O líder é o que reconduz a esse foco, sempre destacando na medida do possível o elogio público, a crítica em privado, mas o líder não se omite, inclusive, vendo que alguém não faz parte daquele objetivo, vendo que a pessoa não incorpora aqueles valores, com todo o respeito do mundo, oferecer a essa pessoa a chance de crescer na concorrência. Quem ama, educa seus filhos, quem lidera sabe agregar e cortar, porque eu respondo pela equipe e não pelo bem-estar de uma pessoa. Não é autoritarismo, mas é autoridade. Líder tem autoridade. Isso também é protagonismo da pessoa que não faz reclamação, mas faz críticas. Qual é a diferença? Reclamação é constatar um problema. Está quente aqui. Crítica é quando eu digo, essa temperatura inviabiliza nosso trabalho. Poderíamos comprar um ar-condicionado, abrir as janelas ou fazer um dress code adequado a essa temperatura. A crítica oferece uma saída que me inclui, mas nós somos tentados permanentemente, nós somos seduzidos pela ideia de que a culpa tenha que estar no outro. No livro que a nossa cultura considera fundacional, a primeira pergunta de Deus a Eva, você comeu a maçã? Ela diz, foi a serpente. E para Adão, foi a mulher que me deu. Onde houver humanos, há erro. Onde houver humanos, há surpresas, porque nós somos randômicos. Ao contrário das abelhas, ao contrário das formigas. Abelhas e formigas são animais perfeitamente adaptados que obedecem 100% ao instinto e ao código genético. Nenhuma abelha operária amanhece com instinto republicano. Vamos derrubar essa rainha vagabunda que só dilapida o tesouro da colmeia. Não existe feminismo entre as abelhas, não existe socialismo. Não existe liberdade, não existe dúvida, não existe crise, não existe insônia, porque ela só tem uma tarefa. É a mesma tarefa que faz o salmão procurar o rio que ele nasceu, que faz a abelha colher o pólen, que faz a formiga cultivar os fungos que alimentam o formigueiro. Mas nós somos livres. E sendo livres, somos randômicos. E sendo randômicos, somos o pior grupo para ser liderado. Porque quando o macho alfa da alcateia de lobos diz, é por aqui, todos seguem. Quando o macho alfa de um bando humano diz, é por aqui, tem mais 4 macho alfas, 5 betas mal resolvidos, 6 que ainda não sabem qual é a sua posição na alcateia, um indeciso e alguém que não escutou. Nós somos terríveis, mas nós temos uma capacidade com a qual eu quero indicar uma outra habilidade da liderança. Yuval Harari, autor do best-seller Sapiens, Homo Deus e 21 lições, que eu recomendo a todos. Yuval Harari fala muito da revolução cognitiva ocorrida há 70 mil anos, quando nós humanos passamos a contar histórias e acreditar nelas, sobre valores abstratos, como Estado, origem divina dos reis. E essas crenças abstratas construíram pirâmides. Essas crenças abstratas tornaram os seres humanos de uma espécie fraca e pequena, senhora do planeta. Minha pele é inferior à de quase todos os mamíferos, minhas unhas são inferiores à de quase todos os meus irmãos mamíferos, minha força é menor de que todos os meus irmãos imediatos, os símios superiores, ou seja, gorilas, orangotangos, chimpanzés, macacos bonobo. Eu sou menos em força e velocidade que todos os meus similares mamíferos. Nado pior que outros mamíferos como os golfinhos, não tenho habilidade de voar, se eu pegar muito sol tenho insolação. Ou seja, eu sou um desastre biológico, mas graças à revolução cognitiva eu posso criar histórias. E essas histórias que o Yuval lembram que podem inclusive incluir conceitos como democracia e direitos humanos, que são conceitos abstratos. Essas histórias podem reunir um grupo e fazer desse grupo construtor de uma pirâmide, construtor de um Estado democrático, construtor de grandes obras de engenharia, porque um grupo compartilha de uma ideia em comum que líderes e liderados passam a debater. Então aqui vem dentro dessa estrutura humana outra habilidade humana fundamental. O líder é aquele que é capaz de formular narrativas que entusiasmem, agreguem, formem e conduzam as pessoas. O líder é aquele que faz você se sentir parte de um sistema e como parte de um sistema com vontade de colaborar. O líder é aquele que, acreditando num projeto em comum de sucesso pessoal, de realização, de felicidade,
de direitos, de pleno potencial desenvolvido, ele consegue comunicar isso a mais pessoas. Não há futuro para o trabalho repetitivo. Ele só existe em lugares onde a mão de obra é muito barata, onde é muito fácil contratar muitas pessoas, mas tende a desaparecer. Por isso que o futuro é o futuro da criatividade, da inteligência e da ética, coisas que as máquinas ainda não fazem. Se vocês imaginarem que a maior empresa de transportes do mundo não tem carros, Uber, que a maior empresa de hospedagem do planeta não tem um único hotel, Airbnb, que os homens mais ricos do planeta Terra hoje não produzem ferrovias, petróleo, indústria têxtil ou agricultura, marcas de riqueza do passado, mas apenas ideias no Vale do Silício. Ideias de redes sociais, ideias de comunicação, ideias variadas que serão produzidas através de aparelhos que estão produzidos na fábrica do mundo, que é a China. Os homens mais ricos do planeta Terra, todos eles são dotados de ideias. A crise começou em 15 de março do ano passado. Todos os restaurantes dessa cidade foram fechados por decreto. Na minha rua, nos Jardins de São Paulo, havia 2 restaurantes tradicionais. Um imediatamente reagiu ao decreto de fechamento. Não podendo mais atender no salão, passou a distribuir folhetos rapidamente impressos mostrando que as regras de higiene eram absolutas, que era o que o mercado queria ler naquele momento. E mais, você não pagaria 10% pedindo a comida em casa, ou seja, é melhor pedir em casa do que ir ao restaurante. E nós passamos a comer a mesma comida que íamos, passamos a comer em casa. O outro restaurante ficou esperando o fim da pandemia. O outro restaurante ficou aguardando um decreto de liberação e reclamando que ele não vinha. Um ano depois, os restaurantes reabrindo, primeiro com capacidade parcial, depois total. Aquele restaurante ficou esperando, comunico às senhoras e aos senhores, quebrou. Não aguentou. Não há capital que resista a essa erosão de quase um ano. E o outro restaurante que se adaptou rapidamente, não apenas recuperou seu público presencial, mas agora tem uma expansão dos seus negócios pela entrega de comida. E o que é isso, gente? Ideia, revolução cognitiva. A ideia de que mais gente agora está comprando via internet. Mais gente está apostando na internet, especialmente os que resistiam, saíram do modelo venda de balcão e deram este salto. Isso é uma liderança que logo percebeu uma tendência e implementou esta tendência. Assim como nós produzimos uma vacina em tempo muito curto, sem estudos massivos de centenas de milhares de pessoas, porque a nossa necessidade de vacinas era maior do que era quando se deduziu em 4 anos para fazer a vacina de cachumbo. Ou seja, eu tenho diante de mim um desafio de velocidade, de eficácia, que é extraordinário, por isso o jogo hoje não é um jogo para amadores, mas é a crise que testa um líder. E isto é igual à época de Churchill. É a crise que separa o amador do profissional. Um bom líder pensa assim: se o sol está muito pesado, ele está sobre todo mundo. Logo, é uma vantagem competitiva. Se o mercado está volátil, ele está volátil para todo mundo. Logo, se existe uma constante, quem for capaz de dominar uma resposta a essa constante vai pensar melhor. Se todos estão afundando, eu preciso localizar mais rápido os botes salva-vidas. Eu gostaria de paz e tranquilidade, mas devo reconhecer que o osso quebrado solidifica, calcifica com mais resistência. Que cada gripe que eu tive na minha vida deixou meu sistema imunológico melhor. Que a minha pele é mais resistente que a de um bebê, porque eu já peguei mais sol, peguei mais chuva e peguei mais vento. Que eu sonho com navegação em lago tranquilo, mas o que testa um capitão é a tempestade. É na tempestade que você forma uma marinha, e não no céu azul, num lago sereno. Por isso que a crise é sempre para o líder uma oportunidade. E isto aparece em todos os tratados de liderança. Crise é uma oportunidade. Uma oportunidade de pensar imediatamente qual a melhor solução, e uma vez encontrada a melhor solução para o problema X e Y, eu imediatamente penso no momento seguinte. Ou seja, o que eu faço agora para continuar, sem descansar nos louros do passado. Não é possível que você se convença numa balada, quando você pergunta a uma menina, me fale sobre você, a dizer, eu fui Miss Sorocaba em 1980.
Esse não é um bom argumento. Porque em 1980, eu era um rapaz de cabelo loiro, bonitinho. O tempo devasta tudo. Eu não posso usar um argumento do passado para hoje. Nossa, eu fui o primeiro aluno da turma de administração da USP. Nossa, eu aprendi alemão com 18 anos. Ótimo, isso explica você ter chegado até aqui. E agora? Ainda está no alemão? O mundo exige hoje, no mínimo, mandarim e árabe para você fazer negócios rapidamente. É essa capacidade de gerenciar coisas, de mudar e de sempre pensar numa frase do século XVI para o XVII, do filósofo inglês Francis Bacon: conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, lá no século XVI para o XVII, vai produzir na aposentadoria forçada que ele foi obrigado como juiz, vai produzir uma obra no qual aparece essa frase: o conhecimento é poder. E o líder é aquele não que sabe tudo, porque o líder é perfectível e não perfeito, mas é aquele que sabe indicar onde nós podemos procurar. Cercar-se de boas pessoas. Não temer capacidade. Líderes que temem capacidades da equipe são líderes ruins. Líderes que invejam habilidades de alguém da equipe, líderes que enfrentam alguém da equipe pela sua evidente capacidade, são líderes ruins. Na verdade, eles funcionam como aquele mau professor, que na verdade é só um aluno mais adiantado. Quando é que eu sou um mau professor? Quando eu, do alto da minha experiência, uso do meu conhecimento para marcar poder com um aluno meu. É claro que eu sei mais do que um aluno meu naquele campo específico. Mas eu não sou um aluno mais adiantado. Eu não sou alguém que está fazendo jiu-jitsu há 10 anos e debocha do faixa branca. Eu sou um mestre. E como tal, eu não estou competindo com os meus alunos. Um bom líder não compete. Pelo contrário, identificando um talento na equipe, reforça esse talento, faz que esse talento brilhe ainda mais, oferece chances para que esse talento continue produzindo dentro da empresa. Isso é um líder que vai incorporar, incentivar. A coisa mais difícil para lidar em casa ou em empresa é com a nossa vaidade. Vaidade é o pecado mais original de todos. A vaidade é o grande desafio. E hoje, uma pessoa que controla a sua vaidade para tornar a sua ação mais produtiva, esta é uma pessoa que tem muito futuro. O futuro pertence a quem controla a sua vaidade, mas não apenas com humildade, como quer parecer às vezes, mas, como eu digo, controla a sua vaidade pela vaidade. É porque eu sei que eu tenho tais e tais habilidades que eu não vou exibi-las a todo instante. É porque eu sei que essas habilidades podem causar desconforto no grupo, eu não vou falar delas a todo instante. Essa segurança é a segurança da maturidade de um líder. E por maturidade eu não associo a idade, mas a maturidade ocorre em jovens e às vezes escasseia em pessoas mais velhas. A maturidade é a capacidade de colocar as coisas em perspectiva. Que relevância terá daqui a um ano? Se eu não consigo controlar essa vaidade, se eu me acho desafiado pela equipe, a equipe sente isso como o cachorro sabe quem tem medo no grupo e vai naquela pessoa. Vocês sabem disso. Quem tem medo de cachorro, o cachorro avança em você. Odeia barata, você sabe que a barata voadora vai chegar sobre você. Minha mãe odiava cabelo na comida e encontrava em Paris, em Nova York. Eu não procurava cabelo em lugar nenhum, nem em mim, nem na comida, não encontrava nunca. Minha mãe odiava e achava cabelo, tufos de cabelo nos restaurantes 5 estrelas do planeta Terra. Alguns chamam isso de karma. Aquilo que você tem, lhe acontece. O líder não pode ter medo da sua equipe, deve conhecer, somos todos seres humanos, e quanto mais eu conhecer minha equipe, mais e mais, eu vou poder extrair o melhor de todos. E o líder vai formando novas lideranças, o líder vai estimulando novas lideranças que possam assumir grupos menores e, com o tempo, até cargos maiores, porque o líder cresce com os liderados. Eu estou apontando um modelo ideal de líder, eu estou apontando um modelo ideal de comando, que naturalmente, na prática, ninguém tem todas essas virtudes. Ninguém é perfeito, mas todas e todos aqui, sentados aqui ou acompanhando via internet, são perfectíveis.
Perfeito, do latim perfectum, é feito até o fim. Ninguém chegou ao fim aqui. Ninguém chegou até o fim. O fim, a última experiência, a experiência mais decisiva é a morte. Eu sou perfectível e eu posso melhorar a cada nova etapa. A liderança é feita de uma ampliação de visão. Se você lembra de um fato há 5 anos em que você perdeu o equilíbrio, teve uma discussão no trânsito, teve uma discussão no trabalho, em família, e lembra com vergonha disso, porque você teve uma overreaction a uma coisa pequena, parabéns, você cresceu. A vergonha é sinal de uma consciência que você tem hoje. Durante 27 anos fui para a Unicamp várias vezes por semana e muitas vezes um motorista cortava a minha frente, às vezes no pedágio, na Bandeirantes, minutos, segundos antes de eu entrar na praça de pedágio, alguém passava à minha frente. E às vezes, atacado de alguma fúria, possuído por algo, o motorista baixava o vidro e mostrava o dedo do meio. Uma vez um colega meu da Unicamp perguntou, ele mostrou o dedo para você? Eu disse, pois é, mas não me seduziu, não achei o dedo expressivo, aquele dedo que dá vontade de seguir. Achei que ele mostrou o dedo do meio. Que importância tem na minha vida um motorista mal resolvido? Que importância tem na minha vida aquele ser que me cortou, furioso, carregando, como me disse um taxista no Rio, numa metáfora que eu acho maravilhosa, todos os carros, professor, são caminhões de lixo. Eles trazem lixo de casa, trazem lixo das suas dores e quando encontram alguém, despejam o lixo em cima da pessoa. Qual é o significado de eu discutir no trânsito? Um motorista que pode ser desequilibrado, pode estar drogado, pode estar armado. Um motorista que se me bater é ruim, se eu bater nele é pior. E nós podemos perder mais do que está envolvido. Quando você consegue pensar com vergonha nesses desequilíbrios, quando você consegue se afastar desses desequilíbrios, quando você consegue olhar à distância e dizer, nossa, que coisa terrível, parabéns, você cresceu. Quando você tem 18 anos e um colega lhe diz, quero ver se você é homem, acelera, você não tem certeza se é homem e você acelera. Aos 58, quero ver se você é homem, eu também quero, mas hoje não vai dar. Hoje eu estou numa dúvida atroz, profunda e assim por diante. Ou seja, a todo instante eu necessito o desafio de fazer algo melhor, ser mais senhor de mim. O líder é alguém sábio, ou pelo menos alguém amigo da sabedoria. O líder é aquele que indica bons cursos, bons livros, bons vídeos. É aquele que dá o exemplo pela fala, que tem visão imediata e de futuro e toma a melhor decisão baseada nos melhores dados disponíveis naquele momento. Inclusive com a capacidade de dizer, aquela decisão tem que ser mudada, porque só gente muito segura volta atrás. Só gente muito segura é capaz de fazer aquilo que eu levei anos dando aula, chegar e dizer para um aluno que pergunta e dizer para ele com toda tranquilidade, eu não sei. Isso que você perguntou, eu não sei. Mas quando eu tinha 19 anos e estava começando, eu achava que dizer eu não sei era o fim da minha carreira. Hoje eu digo não sei com uma facilidade enorme. Porque eu aprendi a valorizar o que eu sei, aprendi que ninguém sabe tudo e ganhei essa perspectiva. Hoje não saber é quase natural. Então esse desafio de lidar com equipe, lidar com o randômico do humano, lidar com o desequilíbrio constante do humano, que não é formado de robôs, essa palavra tcheca do século XX, que significa escravo, destes seres humanos que têm oscilações todos os dias. Meu médico, meu urologista mostrou as oscilações de testosterona nos homens ao longo do dia, em gráficos. Eu fiquei impactado. Os homens têm, ele diz assim, faça reuniões que você precisa ser mais agressivo de manhã. Evite essa reunião no fim da tarde. Até isso tem que pensar. À medida que a gente entra na fase que eu estou, que eu chamo de desmanche. Você tem que pensar qual é o melhor horário do dia para sua testosterona estar no pico. Ou seja, nós somos máquinas oscilantes, somos máquinas instáveis e sobre esse universo de dúvidas, de gente olhando para si, existe alguém que é o líder, que aponta um caminho, que busca uma solução coletiva, que escuta todo mundo, que estuda sem parar e que tenta sempre o melhor para o grupo e o grupo se liga a ele, porque o grupo entende que ele é uma referência.
Nós estamos precisando desesperadamente de líderes em todos os campos, da política ao mundo empresarial, das famílias até a coisa mais simples da organização social. Sejam líderes, aceitem o desafio, aceitem o crescimento, porque o líder é um vetor de crescimento. Muito obrigado pela atenção generosa de vocês. Obrigado. Obrigado.